Olá, meu nome é Felipe Sintra e hoje a gente vai fazer mais uma avaliação de site e o site de hoje vai ser o programadoresbrasil.com.br. Então esse site é organizado pelo Diogo Pé e nesse vídeo a gente vai fazer uma análise focada principalmente em imagens. Então o site Programadores Brasil, como é que ele está organizado? Né? Só para a gente ter um pouco de background aí. Então ele está rodando o WordPress 5.9, um MySQL 8, um PHP 7.4, HTTPS, CDN e mais de 40 plugins. Então esse é um ponto de atenção, né? 40 plugins. Pode ser que um desses itens, né, seja uma decisão de negócio ou de SEO. Né? Tem mais de um plugin instalado aí que fazem tarefas similares. Mas seria uma recomendação, mas a gente não vai abordar isso porque o vídeo de hoje a gente vai focar na parte de imagens. Então vamos lá. Então aqui o nosso teste, né? Eu tenho um screenshot aí do Web Page Test. Primeiramente, a gente tem o carregamento do site aí com o LCP de 8.7. Esse número ele variou entre 8.7 e 7 segundos. E o TBT de 3.8 segundos. E a gente tem o tamanho total do site de 4.1 megabytes. Então esse é um ponto de atenção bem importante, 4.1 megabytes numa homepage, né? Pode ser que é a necessidade, né? O site é cheio de imagens, vídeo, você precisa ter isso. Mas desses itens a gente vai fazer uma análise mais detalhada e a gente vai ver como é que a gente pode melhorar isso também. Então falando sobre o LCP, como a gente consegue melhorar o LCP, né? Primeiramente, o LCP é a métrica que vai fazer o cálculo do tempo de carregamento do maior item printado na tela. O LCP é uma das métricas do Core Web Vitals. Ele vai ter aí um limite de 2.5 segundos, né, com essa métrica considerada boa. De 2.5 a 4 segundos, então ele já vai ter uma classificação amarela, né, que precisa de melhorias, e acima de 4 segundos ele vai ter uma classificação, né, baixa. Mas como a gente consegue melhorar? Primeiro com otimização de imagens, né? Você reduzir o tamanho de imagens. Então, aquelas imagens, todas aquelas imagens lá que tem um total, né, que a gente vai falar o total dessas imagens. Se você reduzir, utilizar o formato certo, a resolução certa, você já consegue aí baixar a quantidade de dados que você envia para o usuário, você aí já também consegue reduzir o LCP. Além disso, a gente tem a parte de otimização de JS, CSS, né, reduzindo a quantidade de JavaScript, reduzindo a quantidade de CSS, você também consegue melhorar essa métrica. E outro ponto importante também é a hospedagem. Né? Se você tem uma aplicação que o front-end está perfeito lá, né, entregando de forma rápida, mas você tem uma hospedagem lenta, isso também pode impactar no seu LCP. Né? Mesmo sendo o tempo de carregamento de uma imagem específica, mas se todo esse processamento é retardado pela hospedagem, isso vai acarretar aí no impacto no LCP também. Além disso, a gente tem a otimização e renderização no front, então se você tem um código limpo, bem organizado, isso também vai ajudar bastante. E por fim, utilizar Preloading and Pre-Connecting. Fazendo um comparativo aí, né, da versão AMP e a versão não AMP. Quando a gente tem a versão AMP rodando, a gente tem uma redução de 60% no LCP. E a gente também tem uma redução drástica aí no TBT. Mesmo com essas melhorias, a gente tem um acréscimo no TTFB. Esse teste que eu fiz, né, ele está utilizando o servidor de Virginia. Isso pode impactar também aí no TTFB, que é a distância da requisição, porque o servidor pode estar em São Paulo e essa requisição foi feita nos Estados Unidos. Isso vai impactar bastante também. Mas a gente viu que mesmo assim tem um acréscimo, né? Porque a gente tem esse acréscimo. O AMP ele vai reprocessar o HTML e o CSS, vai minificar e reduzir o CSS, por exemplo. E se você tem, né, já no back-end outros processos rodando, né, ele vai entrar na fila e vai retardar o processamento e ele só vai entregar, né, o conteúdo AMP depois de processar todos os itens que estão na fila do PHP. Então, por exemplo, aqueles 42 plugins lá, eles podem estar, né, na fila de processamento e isso pode também impactar na entrega. Aquela lista que a gente falou anteriormente, né, melhorando o LCP. O AMP ele vai trabalhar nos itens que eu marquei aí em azul, certo? Então a gente tem a melhora do JS e do CSS, a otimização da renderização do front-end e
a utilização de preload. O AMP ele trabalha nesses itens, mas se eu tenho, por exemplo, uma imagem de 2 megas, né, o AMP ele só vai retardar o carregamento da imagem de 2 megas, ela vai ser carregada mesmo assim. Então o ideal, né, se eu quiser melhorar a performance do meu site, geralmente, né, isso é um item pessoal, eu começo através da base, né, eu considero que a hospedagem é a base, daí então, né, a gente vai subindo as camadas, então referente ao tema desse vídeo, né, então a gente tem lá um total de 4.1 megabytes, e esse total de 4.1 megabytes, a gente tem 3 megas de imagens. Então, as imagens aí são responsáveis por 72% do total do site. Então, o carregamento das imagens, né? O carregamento das imagens, o principal responsável aí é o tema, né? E o tema, se a gente der uma olhada, é o InHype. E o InHype escolheu fazer o carregamento dessas imagens via background do CSS. Então, todos esses cards aí, as imagens são carregadas via background image, né? Uma propriedade no CSS que vai definir isso. Né? Se a gente tem uma tag img, a gente consegue atribuir a propriedade na lazy loading para a gente fazer o carregamento tardio dessas imagens, e daí então o browser decide qual imagem será carregada, né? A imagem que está na dobra ou não. Se você faz tudo em CSS, essas requisições vão ser feitas em paralelo. Então o que isso impacta, né? Se a gente for dar uma olhada no gráfico de cascata do carregamento das imagens desse site, a gente vê que todas as imagens elas vão ser, né, requisitadas ao mesmo tempo. E não tem nenhuma priorização, né, de qual é a imagem que vai aparecer primeiro. Então, nesse ponto aí, por exemplo, a gente tem imagens sendo carregadas, né, antes da imagem que é responsável pelo LCP, que é esse primeiro card que está marcado. Então, nessa fila de carregamento que a gente consegue ver também que as imagens elas começam a ser carregadas a partir da 41ª requisição. Então, antes disso, né, vão ser carregados aí scripts de ads, de tracking e até elementos que estão no footer, né, que não estão sendo aí exibidos na primeira dobra. Então, um ponto que pode ser feito aí, a gente pode ou resolver isso com JavaScript, né? Tem JavaScript que faz essa correção, né, de fazer o lazy load das imagens que estão sendo carregadas via CSS, ou utilizar um plugin para resolver esse problema. Então, a gente está falando aí de soluções extras, né? Mas particularmente eu prefiro fazer a correção na origem do problema, né? Que seria o quê? Seria trocar essas divs que fazem o carregamento de imagens via CSS por uma tag img, e nessa tag img adicionar a propriedade lazy loading, e daí sim, né, ter um controle mais fácil de qual vai ser o primeiro item a ser carregado na primeira dobra. Então, outra solução para esse ponto seria, né, na questão da div, já que a gente está carregando esses itens via CSS, seria a inclusão de Media Query, né, onde eu teria uma Media Query que, para um dispositivo mobile, eu iria carregar uma imagem menor. Então, outra solução seria o pré-carregamento de imagens. Então, eu tenho aí um exemplo, né, de uma tag que faz a requisição do pré-carregamento de uma imagem. Então, nesse caso, particularmente, né, a gente falando de WordPress, a gente sabe que o LCP desse tema é a primeira imagem do loop. Então, a gente poderia pegar essa primeira imagem do loop, né, que exibe as notícias, e atribuir com um atributo aí do href da imagem que a gente vai fazer o pré-carregamento. Além disso, a gente também consegue inserir tamanhos diferentes para aquela imagem. Então, a gente tem a possibilidade de fazer o pré-carregamento de acordo com a resolução do dispositivo do usuário. Esse código, né, eu tirei aí do post do Adi Osmani, onde ele fala sobre preload de banners. Se você quer melhorar o LCP, é uma dica muito boa aí. Então, os plugins de performance do site programadoresbrasil.com.br. Então, a gente tem o WP Fastest Cache e a gente tem o WP Fastest Cache Premium. Geralmente, alguns plugins, na versão Premium, ele tem um add-on, né? Você precisa ter os dois plugins rodando aí para você fazer o uso da versão Premium. E a gente tem o plugin de AMP, né, que vai ter uma versão alternativa do site. Então, ele está rodando no modo Reader, então ele tem o conteúdo não AMP e o conteúdo AMP. E o A3 Lazy Loading também está adicionado aí, né, para melhorar a performance do site. E só um ponto de atenção é o WordPress Popular Post, né? Esse não é um plugin de performance, mas eu vou só fazer uma menção a esse item.
Então, analisando os itens, né? Eu coloquei em amarelo os pontos de atenção e eu coloquei em vermelho aí um ponto que eu já tive problema com ele no passado. O WP Fastest Cache, né? Dentro da sua descrição, né? Eu não uso esse plugin particularmente, mas na tela de features, né? Se você for na página do plugin, ele fala de diversas funcionalidades. E para mim, as funcionalidades que me chamaram a atenção foi a parte de otimização de imagem, conversão de imagens para WebP e a parte de lazy loading. O WP Fast Cache e o A3 Lazy Loading, eles já estão fazendo aí duas tarefas similares. Então, nesse ponto, eu só utilizaria um plugin para fazer o lazy loading. Então, já que o WP Fast Cache já faz o lazy loading, eu tiraria o A3. Ou se o WP Fastest Cache não está fazendo um lazy load que está sendo satisfatório, então, de vez de ter mais um plugin para corrigir, né, essa deficiência do WP Fastest Cache, eu utilizaria um outro plugin de cache. E além disso, o que a gente tem? Né? A gente tem o que eu marquei aí de vermelho, o WordPress Popular Post. Eu já tive alguns sites aí que eu tive problema com esse plugin por conta da questão de query, né? Impactar a performance do site. Simplesmente para exibir os 3 posts mais populares, ele fazia uma busca em todos os posts do site e isso aí impactava no processamento do PHP. Eu não vi esse plugin funcionando na home, por exemplo. Então, não sei quão relevante seria, né, ter esse plugin sendo instalado, né, para fazer uma consulta nos posts populares, mas eu não estou utilizando na home do meu site, por exemplo. Né, pode ser que tenha uma página de categoria que tem aí uma necessidade específica e esse plugin está sendo utilizado, mas só para ter atenção, né, eu marquei como vermelho. Né? Isso aí é uma questão que vai de caso a caso. Né? Tem sites que sofrem impacto com isso, tem sites que não sofrem impacto nenhum. Então, as alternativas de plugin. Né? Então, primeiramente, a gente tem o WP Rocket, que eu conheço e eu utilizo, então eu sei que ele faz, por exemplo, o lazy load para imagens que estão no background. O Lightspeed é muito recomendado também. E o NitroPack foi um dos sites que eu encontrei a documentação que fala sobre essa questão de fazer o lazy loading de imagens de background. Então aí se você quiser, por exemplo, testar um plugin que possa, né, fazer o lazy load das imagens do background e carregar as imagens que estão apenas aparecendo, né, na primeira dobra, pode ser que esses 3 plugins aí resolvam o seu problema. Né? O ideal é que você tenha um ambiente de teste e faça esses testes, né, em um ambiente separado. Então, é isso, né? Essa foi a minha revisão focada nessa questão das imagens. Tem outros itens, né, que eu também aí fica o convite do Diogo, se ele quiser vir no canal, a gente gravar um vídeo ou fazer uma live, né, fazendo essa revisão, fica aí aberto. Só lembrando, se você quiser, né, ter o suporte com o plugin do AMP, a gente tem suporte em português do Brasil, né? Eu vou estar lá para ajudar vocês e para fazer a requisição do suporte. Né? Primeiramente, você pode entrar dentro do próprio plugin, enviar os dados onde a gente vai ter acesso de forma privada, né? Só o time do suporte vai ter acesso a esses dados. Então, você vai enviar seus dados, copiar o código do UUID, né? Que é o código que a gente consegue encontrar no seu site, e abrir um tópico no fórum descrevendo onde é que você precisa de ajuda com o plugin do AMP. Então é isso, pessoal. A gente vai fechando essa análise. Espero que tenha contribuído aí para você que tem seu site, que tenha um problema similar com esse. Mas também, se tiver alguma dúvida, pode deixar nas caixas dos comentários. Se ainda não segue o canal, por favor, assine o canal. E um abraço e até o próximo vídeo. Falou!